Olá, iniciamos nosso quarto painel, né, nessa longa jornada para nós, um dia excelente. Espero que estejam todos gostando, aproveitando, e aqueles que assistirem depois, né, também fica aqui registrado, vai ficar no canal do YouTube. Então, obrigado aqui pela Ferbasa, pelos seus representantes, pela Bárbara também, que representa a Fundação José de Carvalho, né, chanceler. Eu gostaria de, inicialmente, fazer um depoimento aqui. A gente conhece a Ferbasa desde 83, né? Eu já contei até a minha história pessoal, né? Até minha introdução ao mercado de capitais. O ano que a Ferbasa subiu 17.000% nas ações, depois, inclusive, subiram depois. Escrevemos uma resenha de 48 páginas, contando a história, né? Participei dos 50 anos da Ferbasa, foram 2 dias, né? Ferbasa Day, com 2 dias. E esse ano, completando 60 anos, né? Então, para mim, é um grande prazer, né, tê-los conosco. Realmente faz parte aqui da minha vida de investidor. Hoje somos o maior investidor minoritário da companhia. Então, realmente fico muito feliz de estar aqui conosco e fechando o Tribune Day. Então, obrigado a todos e por favor, quiser se apresentar, a Bárbara com a palavra, eu posso, se você quiser se apresentar, mas assim, a Bárbara, né, Carvalho Klein, ela é neta do fundador, né, então tem um legado, ela traz toda a história do seu avô, mas ela não é herdeira, né? Assim, o herdeiro é a Fundação José de Carvalho, né, que tem as ações da companhia que seu avô doou em 74, né, então foi uma das primeiras pessoas que se despojou, né, dos seus investimentos e também fez coisas importantes, como criou a participação de resultados, né, dos funcionários de 10%, em 74, hoje praticamente tudo pratica, então ele foi um pioneiro em muitos sentidos, né, como isso. E a Bárbara representa aqui, de uma certa forma, a família, o seu legado, né, traz o nome, mas às vezes as pessoas pensam que é dona, não é dona, não é herdeira, mas sim é uma descendente aqui. E também o Geraldo, a gente conviveu bastante tempo, né, muitas reuniões, muitas visitas. Márcio também à frente aqui da companhia, o Heron mais recentemente veio ao DRI, também como diretor financeiro, mas é um longo relacionamento. Então, para nós é um orgulho, um prazer tê-los conosco. Bárbara também, ela é formada, advogada, graduada em Salvador, na Unifax. Ela tem vários cursos, inclusive pós-graduação na GV, em aspectos jurídicos do mercado de capitais. Também fez cursos em SEAD, em Harvard, e também na Fundação Dom Cabral. Então, tem muita experiência aqui também em conselhos, né? E apesar de jovem, eu posso dizer que tem muita experiência, né? E, inclusive na própria Ferbasa, e também hoje como uma chanceler, e também como parte do Conselho Deliberativo da Fundação José de Carvalho. Então, a Bárbara está com a palavra, né? Depois a gente pode passar para os demais participantes. Boa tarde, Werner. Em primeiro lugar, é um prazer estarmos aqui. Hoje, Geraldo veio, junto com Márcio e Heron, mas, na verdade, nós queríamos trazer todo mundo, porque na Ferbasa as decisões são colegiadas e para a gente falar um pouco do nosso assunto preferido, falar um pouco dessa história, é um grande prazer. Então, nós queríamos chamar Sérgio, Ronaldo, os conselheiros da Fundação. É um grande prazer, principalmente por estar do lado de empresas como a Kepler. Eu estava assistindo a apresentação, a Tupi, a São Martinho. Muito obrigado pelo convite. Passo aqui também o Geraldo, né? Hoje ele é conselheiro, né, presidente do Conselho de Administração. O Geraldo, engenheiro metalúrgico, né, graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, a mesma universidade do fundador da companhia. Ele também como uma importante professor, né, o senhor
Walter, Walter Krieger. Walter Krieger, né, alemão também, de descendência alemã, também foi mentor do senhor Carvalho, talvez um dos responsáveis pela existência da Ferbasa, foi também conselheiro, e também com várias engenharias. Então, o Geraldo participou, não sei se foi como trainee ou estagiário desde o início, depois como executivo, depois foi superintendente, presidente, e hoje como presidente do conselho, conviveu com o senhor Carvalho. Então, poderia também tecer alguns comentários a respeito da vida, né, e o que ele aprendeu com o Dr. Carvalho. Então, muito feliz de tê-lo aqui conosco também pela sua história com a companhia. Werner, primeiro agradecer essa oportunidade. Realmente, se eu fosse falar da convivência com o Dr. Carvalho, a gente ia tomar o nosso tempo aqui todo. Então, eu digo que foi algo que me enriqueceu muito, né, para a minha vida como pessoa. Então, foi algo muito marcante na minha vida, e que eu tenho muito orgulho de ter convivido com ele por tanto tempo, né, tanto como a pessoa técnica que é, como pessoa mesmo, pessoa humana que é. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade, né, que a Ferbasa e que o Dr. Carvalho me deu. E queria também apresentar o Márcio Lopes, né, atual CEO da companhia, né, é advogado, graduado pela Universidade Católica de Salvador, também pós-graduado em processo civil, pela Faculdade Jorge Amado, também direito tributário na Universidade da Bahia, também tem formação de gestão de negócio no IBMEC, né, no INET, também finanças, controladoria e contabilidade pela FGV. Então tem quase 19 anos com a companhia, teve cargos aqui na área jurídica, como gerente jurídico, advogado, superintendente, também foi diretor financeiro, também diretor de relação com investidores por um período. Então, o Márcio também, uma grande convivência aqui com a companhia. Então, Márcio, por favor, obrigado aqui por também estar conosco nesse evento. Eu que agradeço, velho. Muito obrigado aí a Trígono pelo convite. Parabenizar vocês aí pelo Trígono Day. Parabenizar também pelo lançamento do livro, né, a Trigonometria dos Investimentos. Cumprimentar aqui Bárbara, Heron, Geraldo, os quais eu aprendo. Como você falou, esse ano eu completo 20 anos de companhia, passei por algumas áreas. Agradeço imensamente aí o convite e também parabenizar a todos os meus colegas aí, antecessores, que fizeram brilhantes apresentações, falaram excepcionalmente bem, né, dos seus temas, de suas respectivas empresas. Então, parabéns a todos. Pela primeira vez, nós aqui estamos participando de uma live. Você tanto convidou, da Trígono, estamos aqui hoje. Muito obrigado. E Heron, né, também, são 27 anos, né, na Ferbasa, também muita experiência, né, uma coisa constante na Ferbasa, o tempo de permanência, né, das pessoas. Muitos foram formados até nas escolas, né, da fundação, técnicos que trabalham na mineração e outras atividades. Então, era um economista formado com pós-graduação na administração financeira em Stanford Business School. Também tem um MBA em gestão financeira e auditoria na FGV, mestre em desenvolvimento regional, né, pela Unifax, e está agora à frente da controladoria, né, superintendente financeiro, desde 2018. Nós tivemos uma reunião, Heron, você nos visitou em São Paulo, na Trígono, você tinha acabado de ser empossado nessa nova função, acho que foi sua primeira reunião, já com essa nova atribuição, né, já com relação com investidores. Então, prazer tê-los aqui conosco, né, e agora passo a palavra aqui para a Bárbara, ou os seus representantes, para andamento aqui a própria apresentação. Muito obrigado novamente. Werner, posso só te lembrar de um detalhe? A gente Sim. tem um sorteio, né? Sim. Livros. E já foi feito o sorteio? Já foi feito? Como é que vai ser disponibilizado? Está aqui. Aí, então, o nome dos vencedores, né? Então, eu fico feliz de tê-los, né? Ter uma lembrança nossa, autografada. E aqueles que não estejam assistindo, mas foram sorteados, serão comunicados, né? Acho que tem por e-mail, acho que foram passados os dados. Então não se preocupem em eventualmente não estar aqui conosco, mas eu fico feliz de ter mais 20 leitores, né? E de repente
fazer parte um pouquinho também dessa história aqui deles, e com, se Deus quiser, contribuindo, né, com um pouquinho de educação financeira. Então, obrigado aí por todos que participaram, e aqueles que não foram sorteados, fica aqui à disposição a Amazon, através do e-book, também no livro. Me disseram que o livro já estava esgotado, mas já está sendo providenciado uma nova edição. Então, a primeira edição já se esgotou, mas rapidamente será produzida uma nova edição. Então, obrigado aqui e parabéns aos sorteados. Pois não, podemos continuar. Werner, como você deu o tom da apresentação, nós vamos apresentar a Ferbasa falando do Estudou, porque essa é a melhor maneira da pessoa conhecer tanto a Fundação como a Ferbasa. Vocês já estão visualizando os slides? Pronto. Então, a Fundação, eu primeiro vou começar falando de José Carvalho. Uma das características principais dele, que a gente vê como base para toda a obra que veio depois, é a questão da humildade, porque geralmente quando nós vemos uma pessoa bem-sucedida, ela vai começar, quando ela vai historiar a vida dela, ela vai começar a falar dos feitos dela. Então, em tal momento eu tive tal sacada, em tal momento eu peguei uma oportunidade, e ele não. Ele tinha essa característica da humildade, então ele atribuía todo o sucesso dele às oportunidades que o Brasil deu para ele, às oportunidades que ele teve em estudar em escolas de excelência, ao fato dele ter conseguido ser... Ele não pegava esse sucesso para ele. Então ele tem essa frase aqui que ele falava que se um dia eu tivesse sucesso na minha vida, eu teria vontade de retribuir tudo que o país me deu. Então, ele era grato a Deus, ele era grato ao Brasil, e principalmente a educação, que foi o que oportunizou essa mudança. Ele atribuía também aos pais, porque ele era de uma família muito humilde, e os pais, depois que criaram os filhos, se formaram, o pai em odontologia, a mãe em farmácia, ele viu também as irmãs se formando. Ele foi recrutado pelos jesuítas ainda no ensino fundamental, no ginásio. Os jesuítas, na época, estavam em 1945, mais ou menos 43, 45, fazendo um projeto especial para recrutar 20 alunos no país inteiro, excelentes alunos, para serem lideranças sacerdotais. Ele foi para o Rio de Janeiro, ele passou 4 anos, só que ele não tinha dinheiro, a família não tinha recursos para ele voltar durante as férias. Então, a convivência dele se intensificou muito mais com os padres. E foi aí que ele teve acesso à filosofia grega, que ele teve acesso ele já chegou ao requinte, era uma educação muito especializada. Os jesuítas realmente investiram em todo esse projeto. Ele era financiado por uma baronesa chamada Baronesa de Saavedra. Ela tinha 3 filhos, tinha perdido um e resolveu investir nesse projeto. Então foi um projeto de muito requinte. E ele sempre citava a vida no Aloysiano, que era anexo ao Santo Inácio, como um dos fatores determinantes. E depois a gente vai ver no trabalho dele sempre influências da filosofia grega, sempre influências desse ensino um pouco mais individualizado. Depois ele volta para Minas Gerais, porque ele, embora fosse bom aluno, ele não tinha vocações sacerdotais. Conclui o ensino médio lá e ingressa em Ouro Preto. Lá em Ouro Preto, na época, ele pegou o último ano politécnico, ele se forma em Engenharia de Minas, em Engenharia Civil e Engenharia Metalúrgica. E começa o primeiro emprego dele, aos 23 anos, na mineração Cambuí, no Paraná. E lá, aos 23 anos, ele já era... ele já liderava um grupo de 500 funcionários. Depois ele vai o segundo ou terceiro engenheiro, vai com Israel Pinheiro para a construção de Brasília, começa construindo barracões, depois viadutos, e 3 meses antes de Brasília inaugurar, há uma licitação e 6 empresas ganham
para fazer um muro perimetral de cribo wall em torno da Praça dos Três Poderes. Só que o prazo era muito curto e ele tinha uma tecnologia que ele aprendeu na Faculdade de Ouro Preto de secagem mais rápida do concreto. Então, essas 5 empresas deram a obra para ele e ele sai de Brasília muito capitalizado. E essa decisão, quando ele saiu de Brasília, para mim foi para mim não. Nós achamos que nós sentimos o reflexo dela hoje na cultura da Ferbasa da Fundação, porque ele mesmo escrevia e dizia que ele não gostava tanto da engenharia civil, porque sempre uma obra acabava e você tinha que começar uma nova. E ele queria um projeto onde ele pudesse deitar raízes. Então ele saiu capitalizado e foi recomeçar a vida dele empresarial, porque ele queria realmente trabalhar no ramo da metalurgia, da mineração. E numa festa em 1960 em Ouro Preto, os colegas dele falam que ferro-ligas vai ser o novo negócio do Brasil. Então e que a Uzi Minas ia precisar de ferro manganês médio carbono. Então ele viaja para os Estados Unidos, vai vai na Electromelt, ver um forno de ferro-ligas para trazer para cá. Só que acaba que aí monta uma empresa chamada Feli Minas, só que essa empresa não dá certo. Porque o vendedor de minério não queria vender para ele, porque ele era uma empresa nova, e acabou que a Uzi Minas não usou mais esse material. E ele estudou inúmeras possibilidades, inclusive até lavrar a areia do Tietê, ele estudou. Então, um outro colega dele, de Ouro Preto, falou que na Bahia tinha o melhor minério de cromo e que as empresas que estavam fazendo as ligas eram empresas muito pequenas e rudimentares, ficavam em São Paulo e esse transporte não compensava. Então, ele vem para a Bahia, aposta tudo nesse projeto, já existe uma mineração rudimentar lá em Campo Formoso, ele pega essa mineração, aprimora os métodos, tudo, e em 1961 nasce a Ferbasa. E vale a pena aqui destacar que alguns autores, eles falam do capitalismo consciente, e o capitalismo de terceira geração consciente, ele seria uma empresa normal, mas que o seu lucro, ele tem uma destinação maior. E o de quarta geração, não. Ele nasce da intenção genuína do seu fundador, de realmente fazer uma coisa diferente. Então, muitas vezes as pessoas veem a fundação, veem a Ferbasa, mas a Ferbasa já nasceu diferente. Essa foto aí que vocês estão vendo foi no primeiro ano da Ferbasa, em 1961. E ele fazia questão de distribuir os presentes para as crianças. Ele já fazia uma gratificação natalina. A convivência dele com os funcionários sempre foi algo diferente. Quem conheceu, ele sabe, ele nunca usou um terno, ele nunca usou um sapato de couro, ele nunca... Era da pessoa dele, não era para fazer tipo, nada, ele não criava essa diferença de hierarquia, ele tomava uma decisão, ele queria escutar todo mundo. Então, essas são as marcas da Ferbasa. Então, a Ferbasa, depois de Campo Formoso, em 2 anos depois, ela monta o parque dela industrial em Pojuca, com outro diferencial. Quando ela montou o parque em Pojuca, esse projeto, ele já nasceu, por isso que a companhia já nasceu com a companhia listada, porque ele foi o primeiro projeto da Sudene, assinada pelo Celso Furtado, e era uma exigência que ela fosse listada em bolsa, mas na folha da Ferbasa já tinham 2 professoras, porque ele queria, na época, o analfabetismo entre os funcionários era cerca de 90%. Então, ele contratou essas 2 professoras e uma forma dele estimular que as pessoas aprendessem a ler, ele obrigou as pessoas a assinar o contra-cheque. Ele lançou o boato na companhia que só ia receber o salário quem soubesse assinar o nome. Era uma forma de estimular os funcionários a frequentar o curso. Depois, essa gratificação natalina, que era por número de filhos, quando ele viu o número de filhos dos colaboradores dobrar e triplicar, porque era proporcional, ele passou a dar brinquedo, mas isso já foi um embrião, porque a Ferbasa foi uma das primeiras empresas privadas do Brasil a instituir a PLR. Em 73, essa mineração de Campo Formoso, embora exista,
ela hoje está quase exaurindo, o Geraldo vai falar disso mais à frente, e em 73 a gente, 2 horas de Campo Formoso, ele descobre a outra mina, que é a nossa maior reserva, que é a mina de Jacurici, em Andorinha, também na Bahia. Em 75, ele faz a Fundação José Carvalho, doando grande parte do seu patrimônio. E em 86, inicia a produção de ferro-silício, que é a nossa outra liga. Em 89, a empresa recebe os títulos de empresa cidadã, concedida pela revista Exame. E em 94, a parceria com a Mário Beni e a JMC já era parceiro, mas ela realmente formaliza uma joint venture para a venda do ferro-silício HP, que é um ferro-silício especial. Em 2013, nós inauguramos o 14º forno da companhia. Em 2015, José Carvalho morre. E em 2018, nós tivemos a nossa aquisição mais recente, uma planta eólica aqui no município de Caetité, a ABW Guirapá. Então, com 44 anos, ele já era um empresário bem-sucedido e ele cria a Fundação José Carvalho porque a educação para ele era a melhor forma de mostrar o seu sentimento de gratidão. Porque se ele progrediu, se ele teve a oportunidade por meio da educação, ele iria retribuir dessa forma. Essa daí é para quem não conhece, Werner já conhece esse templo, mas quem não conhece, essa é a sede da fundação. E esse templo ele fez uma réplica tanto na escola Tina Carvalho como na ROF, porque ele queria que é um templo ecumênico. A fundação, ela não faz distinção, ela é apolítica, ela não faz distinção de religião, e nesse templo você pode celebrar qualquer culto religioso, católico, protestante, seja o que for. E é um dos maiores símbolos da fundação, realmente, porque ele queria que todos os alunos fossem recebidos da mesma forma, independente da religião, mas ele não queria que as pessoas se distanciassem de Deus. Ele queria também oferecer um ambiente bonito para os alunos, porque ele achava que não só a escola iria educar, mas o ambiente em si iria criar uma sensibilidade, iria tirar esse embrutecimento. Então, o primeiro projeto da Fundação foi o Colégio Técnico, esse prédiozinho que vocês estão vendo aí. Começou com um projeto pequeno e ele quis fazer uma réplica do projeto dos jesuítas. Então, ele recrutou alunos que tinham um desempenho escolar muito acima da média, no interior da Bahia, que ele sempre quis que a Fundação atuasse na região Nordeste, porque é a região mais carente. E começou na época, passou por alunos superdotados, depois esse conceito ficou um pouco ultrapassado, alunos bem dotados, e esse colégio ele surgiu como uma demanda da Bahia, porque ele formava o aluno, fazia o ensino médio, todos eles moravam na fundação, e era ensino médio, mas eles saíam formados, porque muitas mineradoras na época, como técnico em mineração, e além de fornecer mão de obra para o polo, porque foi um dos primeiros cursos de computação e tradutor-intérprete. E muitos desses alunos foram absorvidos pelo polo petroquímico que estava sendo implementado. Era uma educação muito diferenciada. Até hoje, a fundação é bastante conhecida, porque os alunos não tinham sala de aula, os professores eram mentores, eles eram autodidatas, o ensino era realmente um ensino integral, filosofia muito forte, o xadrez, esgrima, equitação, era uma formação realmente integral. Quer dizer, a fundação tenta dar uma formação integral aos seus alunos, mas como esse projeto era menor, o investimento em cima de cada um foi maior. Aqui é um outro ângulo da fundação. Essa escultura, ela tem de 15 a 20 metros de altura, ela é toda feita com sucata da Ferbasa, e o Pensador, é uma homenagem também a ele à filosofia grega. E em 2021 a fundação vai completar 46 anos de existência, em julho agora. Quando ele fundou o Colégio Técnico,
A escola, ele tentou apoiar algumas escolas do governo, algumas escolas da prefeitura, mas não foram bem sucedidos esses projetos. Então, para até absorver um aluno de melhor qualidade para o colégio técnico, ele decidiu construir as escolas próprias da fundação. Então, começou com a escola Maria Carvalho, é uma homenagem à mãe dele, sempre ele tenta homenagear algum familiar. A própria Fundação José Carvalho não é se auto-homenageando, é o pai dele, porque ele é José Carvalho Filho, então foi uma homenagem ao pai. Maria Carvalho foi a mãe que ele viu se formar em farmácia. Ela foi criada em 87, ela atualmente tem 826 alunos e funciona no mesmo município da planta metalúrgica da Ferbasa. A escola Denise Carvalho foi uma homenagem à filha dele. Ele teve 6 filhos, 5 faleceram, mas ela foi a última filha a falecer, com 27 anos. E ele quis homenagear 2 anos depois que ela faleceu, ele inaugurou essa escola. Fica no município vizinho a Pojuca, em Catu, não dá 10 minutos de carro, tem 839 alunos, 52 colaboradores. E aí ele parte para um outro grande projeto, que foi uma coisa muito inovadora no Brasil, que foi a escola rural. Já existiam algumas escolas rurais, é um modelo francês que chegou aqui mais ou menos em 1960, 70, mas não para o nível fundamental. Foi uma coisa tão inovadora na época que quando os professores da fundação iam recrutar esses meninos, as pessoas achavam que a fundação ficou com a fama de que queria roubar os órgãos das crianças, porque os pais não queriam confiar de jeito nenhum. Mas, com o tempo, hoje em dia a escola já tem mais de 25 anos, isso ultrapassou. Então, o aluno, ele queria acabar com o ensino multisseriado, porque a falta de qualidade nesse ensino é inegável, mas, ao mesmo tempo, ele queria atacar um dos maiores problemas, que era o êxodo rural, que ele acreditava que era toda a fonte da violência urbana, e fixar o homem ao campo. Então, esses alunos continuam nesse sistema de alternância, que foi implantado desde o começo. Eles passam 30 dias em casa, 30 dias na escola. Na escola, eles recebem a educação convencional e aulas práticas de agricultura familiar. Então, em casa, eles são visitados por esses professores itinerantes que checam como está sendo esse desenvolvimento e se eles estão realmente ajudando a família nessas atividades. Outra escola no mesmo modelo foi a escola Rolf Weinberg, uma homenagem a um grande amigo dele que ajudou a Ferbasa a abrir a Ferbasa, a introduzir a Ferbasa no mercado japonês. A esposa, a viúva do seu Rolf, dona Regina Weinberg, foi presidente da Fundação Vita, ajudou nesse projeto e foi conselheira da Fundação. Até bem pouco tempo ela era conselheira da Fundação, mas ainda é uma grande amiga de todos nós. Hoje em dia, essa escola recebe os egressos da Tina Carvalho, que são menores, porque ela já ensina final do ensino fundamental, nível médio, e o aluno ele tem a opção de sair como técnico agrícola. E atualmente ela tem 561 alunos. A escola Márcio Sena, ela já fica no município da Mineração, Jacurici, é uma homenagem ao segundo diretor de mineração da Ferbasa, mas ele foi um desbravador à época e ele foi colega de José Carvalho em Ouro Preto. Atualmente a escola tem 334 alunos, também foi fundada em 87. O colégio técnico hoje não é mais um colégio técnico, ele prepara o aluno para universidade ou mas ele é um ensino médio regular. Ele tem 465 alunos e ele recebe os egressos tanto da Escola Maria Carvalho, em sua maioria, e da Escola Denise. Esses daí são os bebês da Fundação. Em 2009, a Fundação lançou esse projeto, Tons do Amanhã, um projeto de orquestra, e ele não é voltado para os alunos da Fundação. São alunos da rede pública que 2 vezes na semana passam um contraturno escolar na Fundação. Lá eles recebem reforço de português e matemática e aulas de música com instrumento.
Esse projeto Um Campeão na Escola começou com essa mesma proposta de ser um projeto de contraturno escolar de alunos de 8 a 14 anos. Essa é uma parceria com o Esporte Clube Bahia, porque a fundação, ela dá tudo, mas o Bahia, ele entra com o apoio pedagógico nas aulas práticas de futebol. Então, ele dá essa orientação aos nossos professores. E o aluno é só até 14 anos, porque com essa idade os clubes começam a pegar. Então, o aluno, ele chega na fundação, tem todas as alimentações, banho, tudo, reforço de português, matemática e as aulas práticas de futebol. Só que, com o passar dos anos, esses meninos, eles pediram para serem alunos da fundação. E em 2019, nós incorporamos eles, e hoje essa é uma escola anexa a Maria Carvalho. Embora ela funcione na sede, ela funciona como uma escola anexa. E foi um projeto muito desafiador, porque embora esses meninos, eles ingressem na fundação com 8, 9 anos, nós tivemos que voltar para o letramento, para a alfabetização, porque eles estavam bem abaixo do nível escolar regular. Então, eles constituem um grande desafio, porque o nível socioeconômico deles é bastante desafiador. Pode passar. Bom, a fundação hoje, ela tem 3.697 alunos matriculados, ela investe anualmente, somente para a manutenção das escolas, 35 milhões de reais, isso é somente para a manutenção dos projetos. Quando nós sempre tem um investimento adicional, ou seja, nos últimos 10 anos a fundação investiu em média 370, 400 milhões de reais, 350 nessa faixa, 820 empregados diretos, 2 projetos socioeducativos, sendo que o Campeão na Escola sofreu aquela migração. E durante a pandemia nós tivemos um grande desafio, mas a fundação já vinha investindo muito nessa questão de tecnologia. Nós migramos agora para uma plataforma digital do Bernoulli, que é considerada uma das mais modernas, mas nós ainda temos alguns alunos que, durante a pandemia, eles têm que receber o material impresso, seja porque a gente fez um movimento para eles terem equipamento, mas em algumas localidades nós temos também problema do sinal da internet, mas está caminhando direitinho. Como eles não têm mais alimentação na escola, nós tivemos que prover uma cesta básica diferenciada, mais reforçada. Então, por mês, 2.600 cestas básicas são distribuídas. Por que não 3.600? Porque nós temos irmãos nesses grupos, então, às vezes, uma família... Mas não é uma cesta básica normal, é uma cesta básica bastante reforçada durante esse período. Nosso colégio técnico, que funciona na sede da fundação, vai migrar daquele prédio para essa daí é a atual fase de construção, fica também dentro da sede da fundação. Nós tentamos preservar um pouco da arquitetura grega, que permeia toda a fundação. E aqui nós vamos passar um vídeo de algumas das ações dos alunos durante a pandemia. Então, uma das turmas do Tons do Amanhã fez esse vídeo para vocês assistirem. A gente cortou, vai ser bem rapidinho e depois a gente volta. Minha esperança no êxito funda-se no fato inconteste de que tudo o que criei está impregnado de amor. Já se escondeu atrás do monte o belo sol que coloria com as tintas do arrebol, meias fontes e ninhos de passarinhos que já não cantam mais. Pois de repente veio a noite, a lua cheia brilha no céu e sobre as águas do riacho estende o véu refulgente de prata e os corações no silêncio da mata escutam uma voz a sussurrar o amor. Inquieto beija-flor, procura o coração.
Então, essa música que vocês escutaram, Cantando ao Luar, foi escrita por um dos colegas dele, na Louisiana, um dos contemporâneos, Padre Guy Ferreira, e ele sempre denominou como o hino da Fundação. E o que é que mantém todos esses projetos da Fundação? A Fundação suporta todos esses projetos com capital próprio. Ela tem um laticínio, quem é da região Nordeste conhece, mas outros estados não devem conhecer. Mas nós fabricamos o queijo frescal, o queijo reino, que aqui a gente chama de queijo cuia, é líder de mercado no queijo frescal. Nós temos um parque que ele também denominou Parque Rolf, é um parque aquático, atualmente fechado por causa da pandemia, e os dividendos da Ferbasa. Então, essa história de vida dele, a forma dele de ser, permeia a cultura de tanto da Ferbasa como da Fundação José Carvalho. O deitar raízes, a visão de longo prazo, é o grande direcionador de todos os investimentos. A questão da simplicidade, humildade. Uma vez ele foi pego, ele chegou na mineração à noite, o porteiro não reconheceu ele, então ele dormiu no carro, e todo mundo achou que no outro dia ele fosse reclamar. Ele foi agradecer e falar como era importante aquele porteiro estar fazendo aquela função devidamente. Então essa é a cultura da companhia, ninguém se achar melhor do que ninguém. A proximidade dele com os funcionários sempre foi uma coisa muito forte, a comunicação sempre muito simples. Nada, embora ele fosse uma pessoa altamente intelectualizada, ele lia em média 2 livros por semana, ele nunca usou nenhum jargão intelectual com ninguém, ele sempre tentava falar as coisas de maneira simples, de forma sensível, e essa cultura nós tentamos manter nas decisões colegiadas, porque ele, quando tomava uma decisão, ele queria saber a opinião de todo mundo, desde a secretária até a menina que estava varrendo a sala, e perguntar o que a pessoa achava sobre aquilo. E realmente ele transmitia que ele não se achava melhor do que ninguém ali, que ele tinha mais conhecimento. Então isso foi uma coisa muito que a gente tenta, num trabalho de cultura, fazer com que os nossos gestores incorporem isso, que é um grande desafio hoje em dia, porque o mundo chama para outro caminho. Esse aqui é um projeto que deveria ter sido inaugurado esse ano. José Carvalho, ele morava dentro da fundação, era uma propriedade particular, mas quando ele faleceu, ele doou também para a instituição. De um lado fica o Parque Metalúrgico da Ferbasa, que ele descia todos os dias, ia ver os fornos, e do outro fica o Colégio Técnico e a sede da fundação. Então, do lado esquerdo era a residência dele, vai ser o memorial da Ferbasa, da fundação e da vida pessoal dele. Todo o treinamento de cultura e os demais treinamentos da Ferbasa, da fundação, vão ocorrer aqui. Do lado direito, do lado da piscina, eu não sei se está invertido para vocês, funciona o projeto da orquestra Tons do Amanhã. E foi essa cultura, os exemplos de José Carvalho, que levaram. Essa é uma escultura que está na frente do monumento, na frente da entrada da Ferbasa, porque uma vez um designer gráfico nosso fez um desenho de um ajudando o outro a subir. Ele gostou tanto, e aí a gente resolveu colocar a figura dele com um aluno, porque ele falava que era isso que ele gostava, era de um ajudando o outro a subir. E Geraldo agora vai falar um pouco sobre o que é realmente a Ferbasa. Obrigada. Geraldo, antes de começar, desculpa, eu queria mostrar uma coisa aqui. Então, o livro, né? Ok. Opa, deixa eu ver. O protótipo, peraí, onde aqui está aqui a imagem? O protótipo, né? O único livro que ele escreveu. E aqui na primeira página é um diálogo entre Diotima e Sócrates, né, que faz parte do livro, né, O Banquete de Platão. Então, mostrando que a Bárbara falou questão que ele gostava muito da cultura grega, que aprendeu lá com os jesuítas. E esse livro também, eu não sei se vai ser reeditado, né, que era esse aqui é dos 50 anos, né, ele tem muitas informações, muitos dados, toda a história da Ferbasa, quando foi feito 50 anos, né, depois eu até visitei a mina depois desse evento,
não sei se vai ser feita uma nova edição, né, em relação aos 60 anos. Então, assim, eu recomendo às pessoas que, né, querem conhecer melhor a Ferbasa, até para entender um pouco, né, o espírito do Sr. Carvalho através desse livro, o protótipo que ele deixou, e não sei se tem disponível para venda, né, como é que é feito. Mas, Geraldo, só queria mostrar isso aqui antes de você começar, que eu acho que é importante, que faz parte da história do Sr. Carvalho e também da companhia. Quer dizer, depois de ouvir tudo o que Bárbara falou, quer dizer, a vontade é de continuar falando de Dr. Carvalho, ainda mais eu que convivia cerca de 40 anos com ele, né, e uma convivência bem junto, né. Então, me emociono, né, e a vontade é de continuar falando, porque é uma história linda e que nos marcou muito, né. Mas não tem jeito, né, alguém tem que... Agora temos que mostrar o lado empresarial desse homem que fez tanta coisa linda aí pelo social. Ele gostava de dizer que ele era um engenheiro social, né, de fazer a educação, inclusive com preço baixo, com custo baixo. Ele tentou multiplicar isso com os governos, né, com escolas que ele fez aí com o governo. Então, é emocionante, eu tenho que me conter aqui. E, por favor, o primeiro slide, senão eu vou ficar aqui. Veja bem, a Ferbasa, 60 anos, né, a gente espera, né, que as futuras gerações continuem aí levando a Ferbasa por mais 60 anos, tão saudável quanto ela foi aí nesses primeiros 60 anos. A empresa nunca mudou o controle acionário, nunca teve uma recuperação judicial, quer dizer, sempre muito bem, sempre crescendo, um crescimento contínuo, né? E a gente espera, né, que os outros 60 anos sejam tão bem quanto foram esses primeiros 60 anos. O próximo. Aqui a gente tem uma visão geral, né? Eu peço até, viu, Werner, e ao pessoal que conhece a Ferbasa aí, a gente pensou muito e não, a gente tem que falar, porque começar meio do beabá, porque tem muitos que não conhecem a Ferbasa, então, antecipadamente, peço a desculpa para aqueles que já conhecem, já ouviram apresentações semelhantes, que alguns slides aqui vão soar repetitivos, mas eu sei que outros não conhecem. Então, a Ferbasa tem, né, basicamente, 4 ramos de atuação, né, a metalurgia, a área florestal, as minerações de cromo e o complexo eólico, né. Vamos falar da metalurgia, onde tudo converge. A metalurgia começou em 63, Dr. Carvalho, né, e aí de novo entra imagina ele quer dizer, ele montou a empresa com 29 anos e com 31 ele teve que escolher o lugar para a metalurgia, né? E quando a gente vê que hoje, né, ainda hoje, a área metalúrgica está muito bem localizada, né? Ele escolheu algo há 60 anos atrás e hoje continua muito bem localizado. Nós estamos a 60 quilômetros do porto, né, o que facilita a escoação dos nossos produtos para exportação, facilita a chegada do coque, que nós usamos coque para a produção do ferro alto carbono. Nós estamos numa região, quer dizer, no litoral norte, cerca de 80, 100 quilômetros da fábrica. Nós temos as nossas florestas numa região, eu diria, privilegiada, chove muito, em torno de 1.600 milímetros por ano, né? Temos os melhores ímãs do Brasil, pela qualidade do solo, mas também, talvez até mais, pela quantidade de chuva. Isso ao lado da nossa floresta, da nossa fábrica. A nossa metalurgia também, temos dentro dela uma linha ferroviária que serve, né, para trazer os minérios das minas para a fábrica. Nós estamos a 2,5 km de uma subestação da Chesf em 230 mil volts. Quer dizer, realmente, né, ele escolheu, né, há 60 anos atrás, um lugar que até hoje continua privilegiado em termos de localização para uma planta metalúrgica. Tanto que quando a gente fazemos, né, os nossos exercícios para uma possível ampliação,
entre vários lugares, né, que a gente analisa, a gente acaba chegando à conclusão que o melhor lugar é em Pojuca mesmo, né? Então, foi mais um tirocínio dele, uma capacidade diferenciada que ele teve há 60 anos, escolher um lugar que até hoje continua sendo muito bom. Nós temos a nossa primeira mineração, né, a mineração em Campo Formoso. As duas minerações, elas distam em torno de 400 a 450 quilômetros da fábrica, ligado por linha férrea. Em Campo Formoso foi a primeira, ela, desde o início, né, 61, ela opera como mina a céu aberto, já está em processo de exaustão como céu aberto. A gente está estudando a viabilidade, quer dizer, tem reserva para uma mina subterrânea, mas a gente tem que comprovar a viabilidade econômica dessa reserva. Está em estudo, mas como mina a céu aberto, ela está em processo de exaustão, talvez mais 2 anos, não mais do que 3 anos. A nossa grande mineração fica em Andorinha. Temos uma mina subterrânea, que depois a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre essa mina. É uma mina com uma tecnologia embarcada muito grande, que temos muito orgulho também dela. Nós temos, né, como a Bárbara colocou, nós adquirimos em 2018 o nosso complexo eólico, né, já com uma capacidade de 170 megawatts de energia, 70,3 de megawatts médios, né, de geração. Quer dizer, é um parque, são 7 parques, né, um complexo realmente grande, né. Foi um grande investimento que a Ferbasa fez e tornando cada vez mais uma empresa verticalizada. Esse complexo eólico ele foi comprado quer dizer, já sabendo que tinha um contrato de fornecimento de energia com o governo, né, com uma energia de reserva, com a CCE, para 34, mas para a gente era adequado porque coincidia com o término do contrato CHESF. Então, quando o contrato CHESF estaria encerrando, a gente entraria com esse complexo eólico, já que o contrato com o governo terminaria nessa época. Então, nós temos também minerações de quartzo também na Bahia, então, uma pequena produção de cal virgem, estratégica, muito estratégica para nós, porque esse cal tem baixíssimo teor de fósforo, é cerca de 10 vezes menos do que o fósforo de Minas, né, que é o grande produtor. Então, é um material que a gente precisa, porque o fósforo, tanto no ferro-cromo quanto no alto carbono e baixo carbono, é altamente indesejável. Então, nós precisamos dessa produção de cal. E, quer dizer, atuamos, né, em 16 municípios e geramos, né, 4.000 empregos entre diretos e indiretos. Nosso escritório corporativo fica em Salvador. Então, isso foi um overview do que é a Ferbasa. E, por favor, o próximo. O nosso carro-chefe é o ferro-cromo, nosso core business, ferro-cromo alto, baixo carbono. Especificamente, no caso, o alto carbono é cerca de 50% do nosso faturamento. E o ferro-cromo alto carbono, ele destina-se cerca de 80% à fabricação de aço inoxidável e 20% é distribuído entre fundição e aço especial. Né? O grande consumo do aço inox é para o aço inoxidável, porque é importante dizer, né, embora o aço inoxidável normalmente inoxidável. Epa, teve algum problema? Acho que não. Geral. Opa, estão me escutando? Sim. Voltou. Ok. Senti que tinha tido algum problema aqui. Ok, então estava falando, quer dizer, 80% da produção das nossas vendas de ferro-cromo alto carbono destina-se à produção de aço inoxidável, e
20% distribuído entre fundições e aços especiais. E por que dessa concentração em aço inoxidável? Porque o aço inoxidável entra com... Quer dizer, para ele tornar-se inoxidável, é preciso que o cromo entre, no mínimo, com 13%. Normalmente, 20%. Como eu disse, mas acho que caiu aí na hora, fabrica aço inoxidável só com cromo, mas não fabrica sem cromo. Necessariamente tem que ter cromo. O normal é cromo e níquel, mas tem linhas de aço inoxidável que tem que só cromo. Com isto, né, a gente tem muito orgulho de dizer que, uma continha simples, para cada tonelada de todo o aço inoxidável produzido no Brasil, já que somos o único produtor, 350 quilos saiu da Ferbasa, na forma de ferro-cromo. Então, é uma presença marcante do nosso ferro-cromo em todo o aço inoxidável do Brasil, e a gente sabe que o aço inoxidável está presente na nossa vida desde o momento que a gente acorda, né, nos nossos talheres e por aí vai, na nossa geladeira, no nosso fogão, nos nossos corrimões, e em tudo, né, o aço inoxidável está presente. Por favor, o próximo. Próximo. Aqui a nossa produção de ferro-silício, né? Nós temos duas linhas de ferro-silício, um ferro-silício standard. A Ferbasa começou em 86 com 3 fornos, exportando 100% da produção e de ferro-silício standard. Em 94, nós começamos a produção de ferro-silício HP, né, com a associação com 2 empresas japonesas, a JMC e a Marubeni. Desde essa época, nós fomos aumentando essa produção. Hoje, praticamente, dobramos essa produção de ferro-silício HP. Então, na seleção, quer dizer, o equipamento para a produção de ferro-silício HP ou o ferro-cromo é o mesmo. O que diferencia o ferro-silício HP do ferro-silício standard é a seleção rigorosa de matérias-primas que temos para o ferro-silício HP e também os equipamentos e operações adicionais que fazemos para produzir o ferro-silício HP. Então, o ferro-silício HP, quer dizer, selecionamos a matéria-prima, quer dizer, uma seleção bem rigorosa, é produzido esse material na forma de hot metal, nós fazemos o refino, quer dizer, basicamente levamos a um convertedor e injetamos oxigênio e queimamos alguns componentes indesejáveis, depois a gente molda esse material numa cast machine, é importante porque é muito importante a granulometria extremamente uniforme que é exigida, usamos o cast machine e britamos e tal, peneiramos e direcionamos esse material ao mercado para 2 funções principais. Uma é o aço silício, né? Esse aço silício é direcionado à fabricação de núcleo de transformadores, de motores, de grandes geradores, né? É importante dizer também né, e a gente vai dar ênfase um pouquinho à frente aos motores do carro elétrico, né, que vai ser um grande consumo, com certeza, aí no futuro próximo, né? Além do consumo do aço, desse HP para o aço silício, né, que é usado para esses, né, motores e transformadores e tal, de alto rendimento, também o HP é usado nos aços especiais, né? Por exemplo, na fabricação de cordoalha para pneus, na fabricação de molas. Por exemplo, o nosso cliente, a Nippon Steel, quer dizer, parece uma coisa besta, né? Aquelas molas que tem dentro dos motores dos carros, né? Eles nos disseram que eles forneciam 70% daquelas molas do mundo, né? Então, a gente vê um carro aqui, às vezes, de um fabricante que não tem nada a ver com o Japão, mas eles usam aço da Nippon Steel. Então, imagina o esforço, né, que uma mola daquela de um motor de um carro tem, e se uma mola daquela quebra, o motor bate, né, você quase que perde o carro. Então, é uma alta tecnologia embarcada
e esses materiais de HP também são usados na fabricação desses aços especiais. O próximo. Aqui a gente mostrou um pouco mais, né? Eu queria dar um ênfase, né? Aqui está na fabricação desse aço, ou melhor, do nosso ferro-silício HP, a gente tem um controle muito rígido, né, dos teores, principalmente de titânio e fósforo, né, já que alumínio e cálcio a gente consegue tirar do convertedor, queimando esse material, mas titânio, fósforo e outros pequenos elementos, né, há um controle quase de uma tabela periódica, mas principalmente titânio e fósforo a gente só consegue controlar na matéria-prima. Então há um controle muito rigoroso dessa matéria-prima, e essa matéria-prima, né, felizmente, né, biorredutor, quer dizer, carvão vegetal a partir do eucalipto, basicamente só o Brasil tem. Né, o mundo todo usa, né, carvão mineral que tem alto teor de impureza e, consequentemente, esses teores de titânio é muito difícil que outros países, né, que outras empresas, que não seja Brasil, consiga fabricar esses materiais tão especiais. Então, esses materiais, como eu disse anteriormente, ele é usado nos núcleos dos transformadores, dos motores de alto rendimento. Esses motores, né, hoje a gente vê né, o ar-condicionado, a geladeira. Eu sempre digo, né, antes a gente não importava com esse consumo de energia desses motores de ar-condicionado e geladeira. Hoje, o próprio governo, né, já classifica esses motores, você vê lá o controle do Procel A, B, C e D, e nós, ao comprar esses equipamentos, nós sempre procuramos comprar aquele que está classificado como A, né, de excelente rendimento, e com certeza usa um aço silicioso de qualidade, e, consequentemente, um HP, né, produzido por nós ou por outras empresas aqui do Brasil. Eu queria realçar, né, que hoje não, já eu lembro, há mais de 20 anos eu estive no Japão e vi o Prius, né? Ele já era um carro, já era e continua até hoje o Prius, um carro híbrido e tem motor elétrico, né? Só que motor elétrico e motor a combustão. E nesse motor elétrico usava o aço silicioso produzido usando o nosso ferro-silício HP. Imagina o que vai acontecer, né, nos próximos anos, né, que se fala em todos os carros do mundo, né, serem produzidos com motor elétrico, né, com carro elétrico. Hoje, né, você tem muito carro híbrido, o motor elétrico acaba sendo um motor auxiliar, o grande motor ainda é um motor a combustão, quer dizer, com isso o motor elétrico é pequeno, evidentemente vai crescer esse tamanho de motor, vai consumir mais material, e imagina os milhões e milhões desses carros, né, elétricos que vão ser produzidos aí no futuro próximo. Não tem dúvida que se abre uma oportunidade para a gente, isso é um nicho, e nós esperamos, né, que a nossa produção, que começou 100% ferro-silício standard, hoje está quase meio a meio, standard e HP, e que no futuro a gente transforme toda essa produção para HP. Próximo. A gente tem um diferencial na nossa fábrica de silício, né? A gente sempre diz que é a fábrica mais sustentável do mundo, eu não tenho medo de dizer, quer dizer, a gente tem né, o Brasil também tem uma geração elétrica, né, a energia elétrica nossa é uma matriz 73% renovável, né, mesmo a matriz elétrica brasileira ela é diferenciada em relação ao mundo. Poucos países têm uma matriz tão renovável. Isso é importante, né, porque o ferro-silício é um eletrointensivo, nós consumimos mais de 8 megawatts, né, 8.000 kWh de energia por tonelada de ferro-silício. Nós temos emissões neutras de carbono, porque na fábrica a gente usa o carvão vegetal, evidentemente é o nosso biorredutor, né? Ele é queimado nos fornos, ele gera CO2, mas ao lado, né, a menos de 100 quilômetros, tem as nossas florestas e elas, quer dizer, a floresta, o alimento da floresta é o CO2. Né? Então,
a gente, a rigor, né, esse balanço ele é até negativo, né, porque a floresta consome mais CO2 do que é gerado na fábrica. Por quê? Porque parte, né, e uma boa parte do eucalipto fica na terra, né, porque os galhos, as folhas, as raízes ficam na terra sequestrando o CO2. Então, o balanço é até negativo. Nós temos um controle das nossas emissões atmosféricas, né, com nossos filtros de mangas. Fomos a primeira empresa no Brasil a instalar os filtros de manga em todos os fornos. Eu não sei como hoje estão os nossos concorrentes, mas com certeza fomos os primeiros a instalar filtros de manga em todos os nossos fornos. Próximo. Isso aqui, né, a gente fez um exercício, assim, para terem uma ideia se fala tanto em sequestro de CO2, em pegada de CO2, então foi um exercício, por favor, não tem nada, números, né, com precisão aí não. Para terem uma ideia, nós fizemos uma comparação da Ferbasa com a China, não por acaso, a China é o maior produtor mundial de ferro-silício, né? Então nós comparamos com a China. Enquanto, né, a nossa fábrica, embora, como eu disse, na fábrica gera CO2, mas a floresta consome, né, então a gente diz que tem uma emissão neutra. Na China, como eles usam um redutor não renovável, carvão mineral e coque, gera 3 toneladas, né, mais de 3 toneladas de CO2 por tonelada de ferro-silício. O próximo, por favor. Quando a gente soma essa geração, quer dizer, vocês estão vendo aqui a Ferbasa tem uma pegada de 1,7, que na realidade não é da fábrica, isso é porque o Brasil também tem geração térmica, né, de queima carvão, algum gás natural, né, então o Brasil também, né, na nossa matriz também gera. Como o ferro-silício é eletrointensivo, então acaba que a gente tem alguma pegada aí olhando toda a nossa nossas matérias-primas, energia e tal, temos aí essa pegada aí de 1,7. Mas a China, mais de 9. Né? Então, isso por quê? Porque 70% da energia da China é gerada do combustível fóssil, enquanto no Brasil apenas 24%. Né? Então, quer dizer, além da Ferbasa ser privilegiada porque usa um biorredutor, a matriz energética do Brasil também nos favorece. Então, levando em conta tudo isso, a matriz, né, que eu acredito que quando fala em pegada de carbono, tem que olhar tudo, né, desde a matriz energética até a fábrica, a gente teria uma diferença aí de quase 8 toneladas de CO2 por tonelada de ferro-silício. A gente ouve falar, né, vocês sabem melhor do que eu, turma aí dos economistas, mas a gente sabe que para resolver o problema climático, né, do aquecimento global, tem que taxar a geração de CO2. Ninguém tem dúvida disso. E se fala, né, de taxar isso e que poderia chegar a alguma coisa de $100, um pouco mais, um pouco menos. Então, se a gente tem, né, essa diferença em relação à China de 8 toneladas, isso poderia significar alguma coisa da ordem de $800. Né? Tudo bem, quer dizer, a China está renovando, está usando mais energia renovável, esses números vão mudar, vão ficar menos desfavoráveis à China, e outros países também pode ter uma matriz mais renovável. O fato é que, não tem dúvida, a gente, de alguma maneira, vai ser, no futuro, beneficiado, né, na hora que essa coisa né, que os governos aí, que o mundo pegar mais sério aí com essa coisa ambiental, né, para mitigar o risco do aquecimento global, não tem dúvida que nós seremos beneficiados. Beneficiados, porque nós produzimos, né, o nosso HP, que vai ser importante, né, para reduzir aumentar o rendimento dos equipamentos elétricos, né, que é uma maneira também de mitigar o efeito estufa, e também, indireto, né, e também vamos ser beneficiados por termos uma pegada de CO2 bem menor do que os nossos concorrentes aí fora. Por favor, próximo. Aqui, né, falando um pouquinho de cromo, né, a gente vê, quer dizer, a Ferbasa, né, somos
o único produtor, né, de ferro-cromo das Américas, né, tem, mesmo em termos de reserva, no Brasil tem pequenas reservas no Amapá e mesmo na Bahia, que não pertence à Ferbasa, mas não passa de 5% da nossa reserva, é coisa muito pequena. Então, a grande reserva das Américas é a nossa. E quando a gente olha o mundo, eu fiz questão de apresentar esse gráfico, hoje nós temos três grandes players aí no fornecimento de ferro-cromo e minério para a China, né? A China é o grande consumidor. Mais de 60% do consumo de ferro-cromo e minério é a China. É o grande player, né, em termos de consumo. E a China não tem minério. Então, os grandes players atuais é a Turquia. Não, vamos começar do maior, disparadamente maior, a África do Sul, o Cazaquistão e a Turquia. Quando a gente olha as reservas, né, eu fiz uma conta hoje assim, bem grosseira, para terem uma ideia, a China, quer dizer, se a gente transforma o consumo da China, o minério que ela consome, mais o ferro-cromo que ela consome, transforma tudo em minério, a China consome cerca de 25 mil toneladas de minério, né, ou de minério ou de ferro-cromo embarcado. Quer dizer, 25 mil toneladas de minério, todos esses números que aparecem aí, milhões de toneladas abaixo de cada país, isso é recurso. Se a gente transforma esses recursos em minério, quer dizer, minério na fábrica, isso, os rendimentos e tudo, isso cai grosseiramente pela metade. Então a gente vê que, né, os dois grandes players, né, a Turquia teria minério para abastecer a China em 2 anos, né, ou melhor, não seria solução para a China. O Cazaquistão, 10 anos. Tem o Zimbábue, né, que eu queria colocar, ele não é um grande player ainda. Já conversei com geólogos e acham que essa reserva do Zimbábue ela não é economicamente viável, porque ela está em pequenos bolsões, não tem uma grande área. Quer dizer, por exemplo, no nosso caso, o caso da Ferbasa, temos a reserva aí de 40 milhões de toneladas numa área de 5 quilômetros. Então, essas reservas do Zimbábue eram muito espalhadas, né? O fato é que, de uma maneira ou outra, apesar de estar aí aparecendo o Zimbábue como uma grande reserva, não sei se por problemas políticos, mas acredito que não é só problema político, deve ter algumas dificuldades mesmo com essas reservas. O Zimbábue ainda não se tornou um grande player aí na produção de minério e muito menos de ferro-cromo. Então, o grande player, né, o grande sustentáculo do consumo da China é a África do Sul, né? Então, onde que eu queria chegar? A mensagem, né? Hoje a gente vê, né, a África do Sul, ela exporta o minério de cromo para a China, né? Você vê o minério de cromo, material muito nobre, né? No nosso caso, nós estamos operando, tirando minério a 500 metros abaixo do solo, né? África do Sul também, muita mina subterrânea e com menos dificuldade que nós, mas não tão fácil quanto o minério de ferro, né? Então, a gente vê o absurdo que é hoje, né? A África do Sul exporta o minério de cromo, um material nobre e que existe em poucos países, a $150 para a China, e a China compra, ao mesmo tempo, o minério de ferro a $200. Né? É um absurdo. Né? O minério de ferro, com a logística, né, extremamente favorável, a facilidade de explorar minério de ferro, então não faz sentido. Né? O que está acontecendo? A África do Sul está queimando uma reserva, queimando um bem que ela tem. Eu sempre comparo, é o mesmo que o Brasil, com o nióbio, estivesse vendendo o nióbio a preço de custo ou um pouquinho mais. Né? Diria que é besteira, né? Não faz sentido um negócio desse. Então, o governo sul-africano, já viu isto, já de alguns anos ele fala em taxar a exportação do minério, né? Porque mesmo que a empresa produza o minério em condições de vender a $50, mas ela está queimando um bem, né, não renovável do país. Então, isso não é justo para o pessoal local. Então, eu acredito, né, assim, quer dizer, que isso fatalmente vai acontecer no futuro breve. Isso
em acontecendo, sem dúvida, vai nos beneficiar, né, porque esse minério tão baixo, né, a gente sabe que tem o problema da produção desse minério no G2, né, que ele é quase um resíduo da platina e tal, lá na África do Sul, ok, mas o fato é que a África do Sul está queimando um bem, né, não renovável, a preço muito baixo, e quem só está se beneficiando disso é a China. Então, eu creio no bom senso do governo. Falaram, né, até esse ano, chegaram a ter um boato forte aí de que iam taxar, não taxaram, mas eu acredito muito que isso deve acontecer no médio prazo. E isso acontecendo, sem dúvida, seremos beneficiados. Ok, então aí é uma visão da nossa mineração. Para mim, eu faço sempre questão de dizer, né, essa mina foi a nossa primeira mina que começou em 61, onde a Ferbasa começou. A gente tem muito orgulho de falar dessa mina, uma mina que já está há 60 anos operando, né? E quem visitou, eu acho que teve essa mesma impressão. A foto isso não é Photoshop, né? O verde está invadindo a cava, né? Então, eu sou mineiro, né? E já vi muita mineração de ferro, e é um negócio muito feio, né? Então, Werner aí que conheceu, e outros, né, com certeza que está nos assistindo, com certeza comprovam e tem certeza que muitos ficaram surpresos com a visão dessa mina. É muito bonita. É claro, a gente, quando faz a mineração, tem uma cava e sempre tem uma agressão. É impossível, né? Você fazer uma mineração tem que ser agressão ao meio ambiente. Mas essa agressão foi a menor possível. Então, esse verde circundando a cava é realmente um motivo de orgulho para a gente. Então, em 61, nós produzimos hoje 60 mil toneladas nessa mina, e, como eu disse anteriormente, nós temos um estudo de viabilidade para comprovar, ainda não temos essa confirmação, para comprovar a viabilidade dessa mina subterrânea. Pode ser que não seja viável hoje, mas no futuro venha a ser. Esse minério tem uma excelente qualidade, em termos de qualidade, ele é até melhor do que o Ipueira para nós, né? Então, a fábrica vai sentir muita falta se essa mina vier parar, né? Vai torcer muito para que seja viabilizado a mina subterrânea, porque esse minério é muito bem quisto lá na fábrica. Próximo. Ok, eu acho que a mina subterrânea é a nossa grande reserva. Nós estamos operando a 500 metros abaixo do solo, é uma mina que tem uma tecnologia embarcada muito grande, né, e é também muito motivo de orgulho para nós. Tem mais de 100 quilômetros de galerias, é um verdadeiro metrô aí embaixo, e tenho certeza que quem visitou ficou muito impressionado. Ok, o próximo, acho que eu já estou terminando mesmo. Aí a fábrica, o próprio slide já diz tudo, né? Somos o único produtor das Américas. O próximo. A nossa fábrica de ferro-silício, a gente produz 50% do ferro-silício do Brasil, né? Temos capacidade de produzir 112 mil toneladas ano, mais do que o consumo brasileiro. Então, a nossa produção atenderia ao Brasil com folga. Ok, o próximo. Produção florestal, temos 64 mil hectares de terra distribuídos em 9 municípios, 25 mil hectares plantados e uma capacidade de produzir 138 mil toneladas ano de biorredutor. Ok? Próximo. O parque eólico, né, com capacidade de 170 megawatts de energia. Ok? Ok, era o que eu tinha a dizer. Obrigado aí pelo alerta aí do tempo. Obrigado a todos e só tenho a agradecer aí ao Werner e a Trigo. Obrigado aí, Geraldo. Cabe a mim agora, né, fazer a finalização da apresentação, ouvindo Bárbara e Geraldo. Por mais que eu tenha 19 anos convivendo com eles, eu aprendo a cada dia. E recaiu sobre mim aí a responsabilidade de ser o último a apresentar essa noite já, né, de sábado. Espero que eu consiga aí prender a atenção de vocês. Falar um pouquinho do SG, nós vamos falar também do nosso programa de responsabilidade social. Eu vou falar rapidamente das ações de Covid que nós tivemos nesse ano, no ano passado.
falar um pouquinho do mercado de capitais e dos nossos projetos estratégicos. Eu vou tentar, Geraldo me deixou 10 minutos, então eu vou tentar ser o mais breve possível. O conceito, né, de ESG, todos hoje vocês discutiram isso o dia inteiro, e ele tem ganhado aí destaque nesses últimos anos e tem engajado demais as empresas. Pelo menos aquelas que realmente se importam, né, com a questão do ESG e não praticam aquele chamado greenwash, né? Percebam que, depois de tudo que já foi dito, que desde a sua origem, a história da Ferbasa já está marcada por ações de governança e ações socioambientais. A Ferbasa é uma empresa que busca o desenvolvimento sustentável, isso tudo em harmonia com o meio ambiente. Ela desenvolve a relação com o meio social, junto com seus colaboradores, com os familiares desses colaboradores, junto a todas as comunidades de entorno, seus clientes, seus fornecedores e também com o governo. Nós também exercemos as melhores práticas de compliance e governança que acabam garantindo aí os direitos de todos os acionistas, de vocês que nos assistem hoje. Nessa apresentação, eu vou tentar mostrar a vocês um resumo dessas ações que já são praticadas pela Ferbasa há muito tempo e que vem sendo aperfeiçoada ao longo desses anos. Pode passar, a gente vai começar falando sobre as ações na esfera ambiental. Aí está descrito, para não ficar repetitivo, algumas ações que nós temos ao longo desses anos dentro do environment, né? O uso da energia limpa e renovável desde a origem da Ferbasa, com o contrato Chesf, que tem uma matriz hidráulica, o uso do bioredutor, desde da produção do ferro ligas de silício, que iniciou-se em 1986, a estruturação da nossa área ambiental em 93, o nosso programa de gerenciamento de resíduos sólidos, o PGRS, desde 2002. Como o Geraldo já mencionou, utilizamos filtros de manga em todos os nossos fornos na metalurgia, completamos, né, as instalações no ano de 2004. Temos um investimento em energia eólica, que foi a aquisição da BW Guirapá em 2018, e em todas as nossas unidades nós temos nossas certificações, a ISO 9001, a 14001 e a 45001, isso tanto para mineração, quanto para as florestas, quanto para nosso parque metalúrgico. Por favor, pode passar. Aqui, de toda a nossa área florestal, 45% é mata nativa, né, protegida pela companhia, isso entre reserva legal e áreas de preservação permanente. E nós cuidamos, né, de uma área de reserva particular do patrimônio natural, a chamada RPPN, que representa aí 1.243 hectares, o que equivale a aproximadamente 2.500 campos de futebol. Ela faz o circuito verde no litoral norte, né, um corredor verde, e nós cuidamos dela há alguns anos, estamos isso aqui no estado da Bahia. Pode passar, por favor. Vou tentar falar rapidamente sobre nossas linhas de atuação, né, no nosso programa, na esfera social, do qual nós temos muito orgulho. Falar prioritariamente do nosso programa de responsabilidade social, esse programa que nós chamamos carinhosamente de Aqui Tem Ferbasa. Independentemente das ações que Bárbara mencionou e dos trabalhos de excelência realizados pela Fundação José Carvalho, a Ferbasa também tem um programa de responsabilidade social muito robusto. Nós criamos esse programa com o objetivo de traduzir em ações concretas e assertivas as nossas definições estratégicas sobre os temas que são relacionados a essa esfera social. Nós mantemos aí, como vocês podem ver, 5 linhas de atuação no nosso programa de responsabilidade social: a educação, a arte e cultura, o desenvolvimento rural e comunitário, o esporte e o meio ambiente. A educação, até pelo DNA que já foi exposto hoje na nossa apresentação, é o nosso principal eixo, pois nós acreditamos que essa seja a ferramenta essencial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o
o aumento das possibilidades de inserção, o crescimento profissional de cada indivíduo e o fortalecimento do desenvolvimento territorial sustentável, né, de forma sustentável. Em 2020, em função da pandemia, a saúde também acabou entrando aí, foi incluída como assunto prioritário e recebeu por nós uma atenção toda especial no ano passado. Podem, por gentileza, passar? Aqui, como vocês podem ver, a Ferbasa tem, dentro do programa, aqui tem Ferbasa 10 projetos, sendo 21 subprojetos. Nós beneficiamos 24 municípios baianos, com um investimento de aproximadamente 10 milhões por ano nesse programa, e ele atende e beneficia 130 mil pessoas, né? Alguns projetos por linha de atuação, eu vou mencioná-los rapidamente. Na educação, nós temos o Ferbasa Educa, nós temos o projeto Boa Leitura, nós temos o Profissão Talento, nós temos o projeto Nosso Cidadão, temos outros. No esporte, Ciranda Esportiva, o Circuitinho Ferbasa, e um campeão na escola, que foi apresentado por Bárbara, que tem a parceria também da Ferbasa. O desenvolvimento rural e comunitário, dentro do desenvolvimento rural e comunitário, nós temos a nossa horta, o Centro Comunitário de Medrado, que é uma região no município de Andorinha, onde nós temos a unidade de mineração, e o projeto Canta Luiz, na nossa linha de atuação da cultura. E no meio ambiente, o programa de educação ambiental. De todos esses projetos, eu não ia ter tempo de falar aqui, poderia falar de todos, mas eu escolhi falar do Ferbasa Educa, que é um projeto de educação continuada. Ele é voltado para a educação dos colaboradores e familiares dos nossos colaboradores. Ele foi criado no ano de 2014, e desde essa sua criação, nós já investimos aproximadamente 2 milhões de reais na formação de mais de 500 pessoas, tanto para os níveis fundamental como para o ensino médio. Estou finalizando. Mesmo com o cenário pandêmico, nós mantivemos o nosso programa de forma integral, só que ele foi reformulado para o formato virtual, e hoje nós temos aproximadamente 141 pessoas nesse projeto. Podem passar o slide, por favor. Nós também temos as ações voltadas para a área de saúde e segurança do trabalho, elas estão aí descritas. Graças a Deus, os nossos índices de acidentes são baixos, isso tudo fruto de um trabalho incessante, tanto da alta administração, mas principalmente dos nossos ferbaseiros e ferbaseiras. Eu costumo dizer em nossas reuniões que a segurança é um item inegociável, e eu tenho a convicção de que em pouco tempo a Ferbasa será referência na área de segurança do trabalho. Podem passar, por favor. Aqui são as ações que nós tivemos de enfrentamento ao Covid. São 2 slides, eu vou tentar sintetizar. Nesse contexto, né, de pandemia, ele impôs à Ferbasa a realização e adequação para buscar a garantia de um ambiente de trabalho mais seguro possível para seus colaboradores, para os nossos parceiros terceirizados, e nós tomamos uma série de medidas protetivas que foram implementadas, norteadas aí pelos órgãos de vigilância sanitária e pelos nossos protocolos médicos e sanitários. A nossa prioridade sempre foi a proteção da vida dessas pessoas e a preservação do caixa da companhia. Nós tivemos aí um plano de enfrentamento que foi estabelecido desde março do ano passado e é permanentemente atualizado, e esse plano vem permitindo a Ferbasa vencer esses desafios diários, manter os empregos e benefícios de todos os nossos colaboradores, conservar as atividades operacionais dentro da maior normalidade possível. Então, hoje nós temos 26 profissionais, uma consultora especialista em infectologia, uma patrulha de saúde, o acompanhamento dos pacientes de Covid, a atenção à saúde mental dos nossos colaboradores através de um aplicativo de acolhimento virtual, aperfeiçoamento gradativo e constante dos procedimentos, né, de higienização e distanciamento,
manutenção do teletrabalho para os nossos profissionais e o afastamento preventivo, sem nenhum tipo de perda de benefício para as pessoas do grupo de risco. Nossas campanhas de vacina nós mantivemos contra a gripe, a implantação de um canal direto de atendimento gratuito, com funcionamento 24 horas, muita coisa feita, foi um desafio muito grande nesse ano, e nós também criamos o qual denominamos de PEP, né, que é um plano de estada prolongada, que foi um plano que estabelecemos em um contingente mínimo de pessoas para trabalhar, no caso extremo, né, de atingirmos o pico da doença, e se isso pudesse vir a ameaçar o curso normal de nossas operações, e, consequentemente, o atendimento aos compromissos, né, já firmados. Mas, graças a Deus, eu tenho fé de que não precisaremos, em nenhum momento, ativar esse programa. Eu espero que, realmente, a vacina venha logo e chegue para todos. Pode passar, por favor. Esse é autoexplicativo. Continuamos aí no campo social atendendo as nossas comunidades, são comunidades carentes. Nós também implementamos ações dentro desse plano de intervenção social, com a doação de 7.000 cestas básicas, 1,5 milhão de ações, 15 municípios, foram 2 respiradores e o atendimento especializado a esses munícipes. E fizemos outras doações e ações, como testes rápidos, campanhas informativas, parceria com os municípios para a instalação de barreiras sanitárias, contribuímos com a contratação de médicos, enfim, foram várias. Por gentileza, pode passar. Aí é o nosso slide que a gente fala um pouco do âmbito da governança. Estão aí alguns aspectos que demonstram que a Ferbasa exercita as melhores práticas de compliance e governança. Então, nós já iniciamos, né, os trabalhos desde a fundação como sociedade anônima, tivemos a estruturação da área de RI, a adoção do nível 1 de governança em 2011, a instalação de conselho fiscal, estruturação de comitês, estratégico, RH, auditoria, estruturação da área de gestão de riscos, 25% do nosso conselho de administração já é formado, né, integrado por mulheres, e a publicação do nosso primeiro relatório de sustentabilidade, que aconteceu recentemente. Nós já estamos trabalhando para a publicação do segundo relatório, e também, recentemente, criamos um comitê de gestão de resíduos e um comitê de inovação e sustentabilidade. Por favor, pode passar. Esse é o slide falando um pouco do mercado de capitais, especificamente da liquidez das nossas ações e da distribuição de proventos, que é deliberada a cada exercício. A companhia tem aí, vocês podem ver, 25 mil acionistas, 98% de pessoas físicas, 1,7% de investidores institucionais. A informação abaixo é a nossa ADTV da FESA, que atingiu em abril um montante de 15,7 milhões, que representou um crescimento de 54% frente ao primeiro trimestre de 2021. Isso foi reflexo da retomada da economia internacional, que vem sendo, sem dúvida, elevando, né, a demanda siderúrgica e apresentando um cenário de alta nos preços do setor de commodities, mas eu acho também que nossas bases fundamentais ajudaram nesse crescimento e a compreensão sobre a nossa empresa. Acho que o mercado começa a entender melhor o que é a Ferbasa, o que é a ação FESA 4. Sobre os proventos, em 2020, nós distribuímos 76 milhões, apesar do cenário pandêmico, o que representou um dividendo de 5% e um payout de 108%, o que reafirma aí, né, a prática dos últimos anos como pagadora regular dos proventos. Inclusive, nessa última quinta-feira, nós divulgamos aí mais uma deliberação de proventos no montante de 17,4 milhões de reais. E o empenho da companhia em ampliar aí a atenção através das redes sociais, tendo visto esse ganho de visibilidade. À direita aí, nesse gráfico à direita, tem um histórico aí do preço da FESA 4 e a grande valorização do papel de dezembro de 20 até hoje, né? Ele atingiu aí o pico histórico de R$ 45 por ação, um crescimento aí de 135%. Esse movimento aí, como eu comentei, é devido a esses aumentos de preço das commodities, recuperação da siderurgia internacional, e isso vem favorecendo aí a nossa liquidez.
E eu não podia deixar de falar também que a Ferbasa foi incluída aí nos índices da B3, né, em 5 índices da B3, que relacionam as ações melhores avaliadas entre os tópicos small cap, dividendos, governança corporativa, materiais básicos e negociação ampla, o que deve seguir favorecendo aí a liquidez das nossas ações. Podem passar, por favor? Chegando ao final, nós temos aí 2 slides com 4 figurinhas, que são os nossos projetos estratégicos. Esse primeiro é o Hard Lamp, acho que quem já conhece a Ferbasa, a gente já vem falando dele, na mina de Poeira, com as primeiras instalações dos sensores de raio-x, que foram adquiridos aí entre 2013 e 2016. A Ferbasa desenvolveu e consolidou a aplicação dessa tecnologia na separação do minério de cromo, com fato que nós podemos falar que foi pioneiro não só no Brasil, mas eu acho que mundialmente. Ele tem como objetivo a ampliação da produção do minério de cromo, tanto para suprir a demanda da fábrica de cromo, como para viabilizar nossas exportações, o que passa a fazer com que a Ferbasa acabe se tornando muito mais competitiva. Esse projeto, ele devidamente consolidado, trará ganhos para a companhia, como redução de custo, menor relação estéreo-minério e o aumento da recuperação da nossa mina. Nós temos um vídeo aí, eu não sei se dá tempo de passar. Esse é o nosso raio-x, é um vídeo que mostra um pouco do nosso equipamento em funcionamento. Percebam aí que o outro vai ficar mais impressionante aí. Esse raio-x ele faz a leitura, né, do espectro dos elementos que compõem o minério e o estéreo, através de raios lasers, né, e ele possibilita identificar o que né, o que cada um e os separa, né, através desse sopro que vocês estão vendo aí, o que é minério e o que é estéreo. São aproximadamente aí de 150 a 200 micros que fazem o sopro aí de cada elemento. Acho que podemos continuar, tá? Em virtude do tempo. Pode só voltar para eu falar um pouco da Cash Machine, no slide anterior. Essa aí é a Cash Machine, ela consiste na instalação, né, do nosso projeto Cash Machine. É uma segunda máquina de lingotamento na área lá da nossa fábrica de ferro-silício. Essa máquina ela já está em operação desde novembro de 2019. A Cash Machine, com ela nós aumentamos aí a produção das ligas especiais de silício, como o Geraldo mencionou, hoje aproximadamente 50 mil toneladas, que são ligas de maior valor agregado, em substituição ao ferro-silício standard. Além disso, nós tivemos também a redução dos custos de produção, a redução das perdas no processo e a redução da geração de finos, né, que são originados nesse processo. Já em 2020 a gente conseguiu comercializar, mas a pandemia prejudicou, né? A expectativa de crescimento dessas ferroligas agora em 2021 já vem se confirmando. Por favor, podem passar para o próximo slide. E aqui, para encerrar, eu vou falar um pouco do projeto Colômbia, que é o projeto de internacionalização da Ferbasa. O objetivo desse projeto é, sinteticamente, assegurar as quantidades necessárias de coque para a produção do ferro-cromo alto carbono, preços competitivos e a longo prazo. É uma tendência mundial, né, de que a busca por fontes de matérias-primas e insumo de baixo fósforo seja cada vez maior e o aumento dessa demanda possa ter impacto significativo nos preços de mercado. E no que tange aí ao carvão e ao coque de baixo fósforo, esse impacto pode ser ainda mais relevante, visto que as jazidas de carvão mineral de baixo fósforo são limitadas e as mais relevantes hoje conhecidas estão na Colômbia. A Ferbasa, ciente dessa tendência mundial, vem já há alguns anos buscando opções para assegurar uma fonte de suprimento de coque de baixo fósforo que garanta por longo prazo a utilização econômica e competitiva da cromita para a produção do nosso ferro-cromo alto carbono.
Esse já é um projeto também em execução e esperamos concluir as avaliações, os estudos até o final desse ano para levar os resultados aí para apreciação do nosso Conselho de Administração. E, por fim, o suprimento de energia. Recentemente, a Ferbasa divulgou a compra e venda da energia da AES, 80 megawatts médios. Nós continuamos com esse projeto, é um projeto que eu classifico como contínuo. Todos sabem que nós temos um contrato com a Chesf, estamos avaliando autoprodução ou redução no preço do nosso portfólio de energia. Eu agradeço aí, desculpem a velocidade, mas eu fui muito cobrado aqui pelo tempo, mas espero ter passado todas as informações que vocês tenham compreendido. Muito obrigado a todos, obrigado, Werner, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos. Obrigado. Bárbara, apresentando também a fundação, mostrou esse belíssimo trabalho que as pessoas desconhecem, né? Para onde vai os dividendos, partem, né? 50%, né? O doutor Carvalho dizia, eu repito aqui, que os dividendos não são um fim, mas um meio, né? E no caso da Ferbasa, o meio de patrocinar a educação, e os minoritários participam igualmente, né? Com esses dividendos, também desses projetos todos, porque somos também parte do capital. E Márcio, Heron, Geraldo, Bárbara também, o Temporal, que não está aqui presente, eu sei que ele está por trás dos bastidores, fica também aberto aqui um convite, né, para um próximo evento, uma possibilidade também da Ferbasa participar do Trigo Connection, e aí também poder apresentar outros dados que não foram apresentados aqui, mas as portas estão abertas aqui na Trigo. Então, obrigado mais uma vez a todos, né, e tenham um excelente domingo, né, e realmente espero que a nossa audiência aqui tenha gostado, né, e a gente podemos mostrar um pouquinho das empresas que participamos, dos projetos, né, são todas excelentes, não tenho dúvida, e realmente quem investe com a Trígono também está investindo com essas empresas. Então, é uma participação importante, né? São 31 mil investidores, temos mais investidores que a Ferbasa, então, mas estamos contentes, né, com essa dispersão também da base da Ferbasa, e acho que acredito que isso só vai aumentar. Então, obrigado a todos.